Fala a verdade, você é aquela pessoa que adora olhar uma concorrência de concurso público? Se for esse seu caso, então fica aqui até o final. Olá, tudo bem? Aqui é professor Rafael Nunes falando e no vídeo de hoje eu vou falar sobre concorrência em concurso público. Aquilo que muita gente tem pavor, que muita gente fica com medo e muitas vezes deixa de fazer concurso público porque aquele concurso ele tem uma concorrência muito alta. Mas antes de falar sobre esse conteúdo, considere se inscrever no canal, considere deixar aqui a sua curtida e compartilhar esse conteúdo. Semanalmente eu trago aqui conteúdos relacionados a estudos e aprendizagem. Então, se você está nessa jornada de estudos e aprendizagem, ou para concurso público, ou talvez alguma prova de residência médica, AB, ou faculdade, ou mesmo se você precisa dos estudos para o seu trabalho, então semanalmente eu trago aqui conteúdos de valor relacionados a estudos, tá? Mas vamos lá, você tem aquele sonho de passar no concurso público e aí você procura, pesquisa para ver qual é o concurso que você vai fazer, até que você cai na besteira de olhar os últimos concursos, qual foi a concorrência, quantos candidatos se inscreveram, etc. E aí, isso muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, quase sempre vai te atrapalhar ao invés de te ajudar. Por quê? Primeiro que muita gente escolhe concurso público com base em concorrência, aí sempre corre para concorrência mais baixa. Segundo, muitas vezes a pessoa desiste de fazer o concurso, que é o sonho dela, simplesmente porque é um concurso muito concorrido. Terceiro, a pessoa no processo de preparação a todo momento fica pensando, ah meu Deus, mas é muito concorrido, ah meu Deus, quantos concorrentes eu vou ter que derrubar. E isso vai te atrapalhar. Veja, você está numa jornada de concurso público, você tem um monte de coisa para estudar, um monte de coisa para decidir, e aí você vai ficar preocupado com concorrência, tá? Então assim, o conselho que eu vou te dar é nunca fique olhando para isso, tá? E nesse vídeo eu vou te explicar por que que você não deve estar sempre olhando para concorrência em concurso. E o primeiro motivo e mais importante é, quanto mais você se preocupa com concorrência, mais você se preocupa com os outros e menos você se preocupa com você. Veja só, na sua jornada tem coisas que você consegue controlar e tem coisas que você não consegue. Os outros, a sua concorrência, você não consegue controlar. Você não consegue controlar quantas horas o teu concorrente está estudando, o que ele está fazendo, mas você consegue controlar a sua vida, a sua rotina de estudos, o seu planejamento. Então, é importante você ter consciência disso, tá? De sempre se preocupar com o que você está fazendo. E é claro, se você vê que você está preparado para aquele concurso, a concorrência não vai ser importante. Por outro lado, se você vai fazer um concurso que a concorrência é baixíssima, mas você não está preparado, então não vai adiantar nada essa preocupação e essa concorrência baixa, você concorda? Então vamos entender um pouco mais sobre essa questão da concorrência, tá? E aqui o objetivo é abrir sua consciência, é deixar mais claro as coisas. Não quero que te enganar, te ludibriar, ah não, tá tudo certo, não. Claro que existe uma concorrência, mas muitas vezes essa concorrência que você vê, ela é mascarada, tá? E por que ela é mascarada? Primeira coisa, vamos supor que você tem lá 10 mil inscritos para 10 vagas. Então a concorrência é 1.000 para uma vaga. É claro que é uma concorrência alta, mas quais são os pontos que você tem que avaliar para isso? Né? Assim, isso daqui é se você de fato se preocupa com concorrência, se você fica nervoso, preocupado, às vezes você fica desanimado, enfim, fica com aquela querendo desistir por conta de concorrência. Então, eu vou te trazer aqui uns pontos que vai esclarecer muito para você, que vai abrir sua mente e vai deixar as coisas claras para você, tá? Então, fica bem atento. Primeira coisa, muitos candidatos que se inscrevem no concurso, o que você vai fazer? Muitos não vão fazer a prova. Simples assim, não vão fazer a prova. E os motivos são os diversos. Ou porque no dia da prova teve uma dor de barriga, teve algum imprevisto, o pneu do carro furou, então muitos não vão por conta disso. Outros, eles até vão, mas perdem o horário, porque pegou um trânsito, porque não se preparou para chegar com antecedência, porque não viu direito o horário da prova, tá? Então, de fato, acontece muito das pessoas se atrasarem e perder a prova. Outros, eles moram em outra cidade, às vezes outro estado, e vão só para fazer aquela prova e por algum motivo não consegue chegar.
porque o voo atrasou, porque, enfim, teve algum imprevisto que não conseguiu se deslocar para aquele local. Então isso acontece demais, tá? Principalmente concursos que são muito grandes e concorridos e importantes. Se um concurso ele é numa cidade, tem gente do Brasil todo que vai para aquela cidade para fazer aquela prova. E outras pessoas não vão simplesmente porque desistiram de ir fazer a prova, ou seja, viram que a concorrência está alta e desistiram, tá? Parece que não acontece, mas acontece muito. Muitas pessoas olham para a concorrência. Por isso que é importante você assistir esse vídeo hoje, para poder você não correr cometer esse erro de não ir fazer uma prova simplesmente por conta de concorrência. A pessoa, não, vou perder tempo, vou perder dinheiro, melhor não. Mas daí tem aquela parcela de pessoas que vão fazer a prova, que elas conseguem chegar no horário, tudo certinho, e estão lá para fazer a prova. Mas veja que só essa primeira etapa já caiu bastante a concorrência. Tem concursos que, para você ter uma ideia, quase 50% dos candidatos não vão fazer a prova, acredite, é muito alto, tá? Mas considerando que você tem ali os candidatos que estão aptos para fazer a prova, estão lá sentados para fazer a prova, o que acontece? Muitos desses candidatos, eles não estudaram, não se prepararam para aquela prova, tá? E por que não se prepararam? Ou porque estudaram errado, então estudaram de qualquer jeito, enfim, não aprenderam o que estudaram, ou não se planejaram para estudar, não fizeram um planejamento de estudos. Então, resumindo, eles não seguiram um método correto de estudos, tá? E veja, muitas pessoas que fazem concurso público são pessoas que trabalham, que têm um tempo escasso. Então, para esse tipo de gente, o planejamento é fundamental, tanto o planejamento como o método de estudos. E por quê? Porque pessoas assim, talvez seja o seu caso, são pessoas que têm pouco tempo, têm um tempo escasso e que precisam ao máximo aproveitar esse tempo de estudos. Mas não é todo mundo que tem essa informação de que existe um método correto de estudar, que existe um planejamento correto. Não, simplesmente a pessoa às vezes compra uma apostila, às vezes até se matricula num curso preparatório, mas não estuda da forma correta. Se você fez isso, se você se preparou da forma correta, seguiu um método de estudo, se planejou e aprendeu de fato os conteúdos do edital, então você já sai na frente dessas pessoas, tá? E acredite, muitas pessoas, quando o assunto é concurso público, muitas pessoas não estão preparadas, porque geralmente, quase sempre, os conteúdos, o programa de estudos é muito grande. Então as pessoas às vezes não conseguem estudar o programa inteiro, ou então estuda de qualquer jeito, pega resumo, enfim. Então, veja como é importante você ter o seu método de estudos, planejar, seguir um método correto de estudos, tá? E mesmo assim, mesmo pessoas que estão preparadas, que estão com o assunto na ponta da língua, o que mais acontece é que, na hora que chega para fazer a prova, a pessoa fica nervosa, fica ansiosa, tem um branco. Então veja como também é importante a preparação psicológica. Porque não adianta nada você estar com o conteúdo na ponta da língua e na hora de pôr em prática, na hora de resolver as questões, você não resolver. Tá? Não importa o que está na sua cabeça, o que importa é o que de fato você faz ali na hora da prova. Então, preparação psicológica é fundamental. E aí a pergunta é, Rafael, como que eu faço então para me preparar da forma correta para um concurso público? Então a primeira coisa é você considerar tudo isso que eu falei e tranquilo, sem se preocupar com concorrência, se preocupando apenas na sua jornada. Então é cumprir uma jornada de estudos com eficiência. O que isso significa? Significa você primeiro planejar os seus estudos, fazer um planejamento correto dos seus estudos, considerando o seu tempo livre, considerando os assuntos que você vai estudar, programa do edital, claro, né? Então, essa preparação de planejamento inicial, ela é fundamental. Segunda coisa é você seguir um método de estudos, tá? E esse método de estudos, ele envolve várias técnicas que eu sempre falo aqui, como associação de ideias, construção de ativos de memorização, enfim. Então, siga um método de estudos. Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre o método de estudos, que é o método PAREI, que eu desenvolvi e que vai te ajudar a aprender muito mais conteúdos em menos tempo, tá? Então, quando você segue esse método, você vai andar lá na frente, porque pouquíssimas pessoas têm acesso a esse conhecimento que você está tendo aí, de aprender um método de estudos eficiente, certo? Mas não adianta só isso, você precisa treinamento, você precisa resolver questões, fazer simulados, se preparar, porque na hora da prova o jogo muda. Uma coisa é você estar ali estudando.
E outra coisa é na hora do vamos ver. É na hora de você fazer a prova. Então se prepare, faça simulados e, acima de tudo, faça uma preparação psicológica. Então mentalize resultados positivos, mentalize você sendo aprovado. Nessa hora, você ter pensamento positivo é muito valioso. Por quê? Porque uma prova ela é cansativa, ela é desgastante, ela gera ansiedade, gera medo. Então quando você reverte isso em coisas positivas, você sai na frente, você se destaca na frente de muita gente. Veja, não encare a prova como um vilão, encare a prova como um instrumento que vai fazer com que você mude sua vida, que você seja aprovado e conquiste todos os seus sonhos. Então, se você pensa dessa forma, você já olha a prova com outros olhos. Esse é o segredo. Então, preparação, tanto psicológica quanto preparação de estudos, é fundamental. E aí, se você conseguir cumprir toda essa jornada, eu tenho certeza que você vai ter muitos resultados positivos e vai ser uma pessoa muito próspera na sua vida, ok? E aí, eu queria falar sobre o meu livro, que é o livro Código da Aprendizagem, onde eu trago aqui todo o meu método de estudos, todos os pilares do meu método de estudos, eu explico com profundidade e aí você consegue aplicar isso nos seus estudos, tá? Falo sobre planejamento, sobre associação de ideias, sobre repetição, enfim, sobre todo o método, além de dicas adicionais para quem vai fazer um concurso público, certo? E além disso, eu tenho o meu curso, o Código da Aprendizagem, que também é uma jornada completa de estudos, com várias ferramentas, com várias estratégias para quem vai fazer um concurso público. Então ele vai te ajudar muito. E tanto o meu livro quanto o meu curso, eu vou deixar aqui o link na descrição, você pode adquirir. E veja, invista no seu conhecimento, tá? Não pense que você ter sucesso em provas é só comprar meio mundo de apostilas, de curso preparatório, não. Você tem que aprender a estudar da forma correta. Então o meu conteúdo é sobre isso, é sobre métodos de estudos, é como você estudar menos e aprender mais. Tá? Então espero que esse conteúdo tenha sido valioso para você e que você ponha em prática ainda hoje, tá? E boa sorte na sua jornada. Até mais. Tchau, tchau.